gostei de Quarteto Fantástico, mas eu sei que isso não foi uma unanimidade. Sei de pessoas que não gostaram, sei de pessoas que gostaram, e sei que a próxima Nerdola War acontecerá hoje às 19 horas durante a Nerdolive, tá? Mas Jurandir Gouveia lançou um vídeo. O que tem de fantástico em Quarteto Fantástico? Primeiros passos. Eu não assisti a review de ninguém, então eu sei a opinião de uma pessoa aqui, a opinião de outra pessoa ali, mas eu não parei pra assistir a opinião de ninguém dissecando o filme. E é isso que a gente vai fazer juntos agora, assistindo esse vídeo do Jurandir Gouveia. Quero saber a opinião dele. Normalmente, ele gosta das mesmas coisas que eu, dos filmes e tudo mais, assim. É óbvio que eu não tô me comparando a ele, porra, Jurandir é um cara muito mais foda do que eu, mas os nossos gostos nos filmes normalmente se assemelham. E eu quero ouvir a opinião dele, juntamente de vocês, de o que ele achou e o que tem de fantástico em Quarteto Fantástico. Fala pra mim, Jurandir. Damas e cavalheiros, eu assisti ao filme do Quarteto Fantástico. Eu também. E tem muitas coisas... Você assistiu? Provavelmente teremos spoiler por aqui, então cuidado se você não assistiu ainda, se você é daquele que... Ai, spoiler! Ele provavelmente vai avisar, mas eu já tô te avisando de antemão aqui que, olha... Não sei, será? Que são fantásticas realmente nesse filme, algumas coisas nem tanto, mas a pergunta que você talvez esteja se fazendo é: será que vale a pena ir ao E se você assistiu, será que vale a pena ir ao cinema? Me diz nos comentários se você assistiu, o que achou. Ver esse filme? Será que a Marvel finalmente acertou depois de uma sequência quase infinita de fracassos? Será que esse é um bom começo para a nova fase do universo cinematográfico da Marvel? Eu vou nesse primeiro momento fazer uma análise baseando-me nas minhas... Depois de duas fases cagadas, né? Porque a fase 4 já foi fezes. Salvam-se pouquíssimas coisas. De série... Primeira temporada de Cavaleiro da Lua eu gostei. Loki, WandaVision, ok. Agora filme. Thor, Amor e Lacrão não dá. Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, Eternos, Viúva Negra, Shang-Chi, tem o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? Eu acho que pode ser o que salva aí o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa aí. Mas só porque tem o fanservice. Mas a fase 4 e a fase 5 da Marvel... As anotações gerais do filme sem spoiler. Um segundo momento, aí a gente vai entrar na seção de spoiler. Eu vou utilizar o deck de storytelling. Copiou, né? Sem spoiler por enquanto. Alguns pontos que eu acho que foram muito bem feitos. Então, aguarde para essa sessão onde a gente vai poder ter um debate um pouco mais profundo e técnico. Vamos lá. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Esse filme se passa em uma realidade paralela. 828? É um mundo onde o Quarteto Fantástico já atua há bastante tempo, eles são famosos... Acho que é isso, né? Eu acho que é um 828. Tem o 838. O 838 é um dos mundos que o Doutor Estranho vê. É o da WandaVision, não é? Eu acho que o 838 é o da WandaVision. E o 828 é a primeira vez que ele tá sendo citado. Nos quadrinhos ele nunca havia sido citado antes, é a primeira vez que ele tá sendo citado. Aí provavelmente vai ser o início aí do quarteto nesse universo, né? Na Terra 828. Acho que é 828. Todo conseguiram trazer relativa paz para o planeta, seja através da diplomacia que é feita pela Sue Storm, seja através da tecnologia que o Reed Richards traz. É um mundo de relativa paz, entre aspas. Não é, exatamente, ele se passa... tem essa pegada retrofuturista justamente pela inteligência do Reed Richards, né? Pela capacidade científica e tecnológica dele de ser tão, assim, tão inteligente. Por isso que a Terra 828 avançou tanto em tão pouco tempo quanto as outras, né? Tão conflituoso quanto o do Superman. E comparações com o Superman serão inevitáveis, porque são os dois grandes blockbusters do ano. Sim. São os dois grandes lançamentos das duas empresas que... A gente tem, assim, eu tenho pelo menos uma diferenciação entre os dois,
que enquanto no Superman está se iniciando um universo completamente novo, o Quarteto Fantástico, por mais que esteja iniciando um universo completamente novo, é em um universo já existente. Ah, mas o Superman também, porque tem coisas que já existem que são do mesmo universo, mas o Quarteto Fantástico, ele vem de outros erros da Marvel. E o Superman não. O Superman é o primeiro acerto de uma nova era, a era James Gunn e tudo mais. Então, por mais que eles sejam muito parecidos ali, eles têm essas diferenciações, né? O Quarteto, todo mundo foi assistir com a expectativa lá embaixo, porque já não espera mais nada da Marvel. No Superman, todo mundo foi com a expectativa lá em cima, porque, porra, era James Gunn, era o primeiro filme, era o início de um universo novo. Mais lucram ultimamente em lançamentos, que são de filmes de heróis, que é a DC e a Marvel. Então é inevitável que a gente faça comparações. Mas você tem que entender que são dois mundos completamente diferentes de narrativa. O storytelling do Superman, James Gunn, uma coisa colorida, animada, com coração e blá blá blá. Você já conhece, bastante humor, não consegue se deter muito tempo no drama. É um Superman que não tem Superman, é um quarteto que tem quarteto, mas não tem o Coisa não foi tão aprofundado, então... Legal, bacana, nos divertimos com Superman. Aqui, porém, você tem uma outra criatura, um filme que é muito mais sério e a Marvel parece finalmente ter aceitado a possibilidade de fazer um filme sério, um filme que não fica... Eu, hoje, se eu fosse no cinema, Rosibé, eu iria pro quarteto, mas é porque eu já assisti os dois, mas tem gente que assistiu os dois e preferiria o Superman, entendeu? Então é difícil te dar essa confirmação assim, qual que eu assisto? Entendeu? Ambos são filmes muito bons, são filme muito família, são filme muito, entendeu? Mas na minha opinião, eu iria no quarteto. Tentando fazer piadinha o tempo todo. Eu não ri em nenhum momento desse filme. Não é um filme que tenta fazer você rir. É um filme com um tema pesado. É um filme com uma história muito interessante. Tem alguns momentos ali que eu dei risada. Não vou falar porque ainda tá na parte do sem spoiler. Mas na parte que ele entrar o spoiler, se eu me lembrar, eu falo. Mas ele não tenta ser sombrio também e depressivo, como foi o caso do Thunderbolts, que entrou num caminho mais ali dos Vingadores da Depressão. Eu acho que ele acerta bem no tom dele. Os 4 personagens principais, né, que é o Ben, o Reed, a Sue e Faltou o Ben, John, né? eles são muito bem desenvolvidos, o Ben um pouco menos. Você se lembra que Cara, é unanimidade, velho. É unanimidade que faltou Ben nesse filme, tá ligado? Faltou coisa nesse filme. A Sue, o Johnny e o Reed são muito bem desenvolvidos, todos eles são extremamente importantes na narrativa e na construção, mas faltou Ben. Eu não sei se, teve a remoção do fantasma vermelho, eu acho que é isso. Talvez o Ben tava mais desenvolvido nessa disputa contra esse inimigo, e com a remoção ele ficou um pouco menos aprofundado, menos vazio, mas eu senti que se for pra fazer um ranking ali, o Ben foi o que menos aprofundaram nele, na vida dele, falaram dele. O Coisa foi o menos falado ali. Na questão de 2005, 2007, o Ben ele tinha muito mais protagonismo porque ele é que sofre a mutação que mais prejudica a sua vida, afinal de contas ele fica uma criatura horrível, isso prejudica seus relacionamentos, e isso é tratado muito naqueles 2 filmes, principalmente no primeiro, Quarteto Fantástico 2005, onde existe até o Johnny que fica tirando sarro dele, existe a questão do relacionamento amoroso. É que hoje não pode bullying, né? Aí por isso que o Johnny não tira sarro dele. Inclusive, ponto alto do filme, a relação do Johnny com o Ben. Eu gostei muito. Tudo isso fica muito mais subjetivo, não existe tanta essa intriga. O Quarteto me fez dormir metade do filme, chato. Aí o problema é mais... Isso diz mais sobre você e sobre o Leandro, irmão. Como é que tem sido as suas noites de sono? Você tem trabalhado muito, a vida tem... Porque, porra, não existe motivo pra você dormir no filme, tá ligado? O filme não é maçante, o filme tem ação pra caralho, tá sempre com a narrativa ali em alta, não entra em nenhum arco ali que te faz dormir. Eu discordo. Existe um pequeno arco amoroso do Ben, assim como existe o arco amoroso do Johnny. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na sessão de spoiler, mas eu confesso que eu gostaria de ter visto um
pouco mais do bem. Ele fica mais de escanteio, mas é complicado. Acho que isso é unanimidade, né? Todo mundo concorda. A gente tá falando de 4 personagens. Reed tem um papel muito importante, a Sue tá fantástica, e o Johnny, por incrível que pareça, não é apenas um bobão, um bobalhão, como ele aparecia antes. Ele é um cara inteligente, porque uma das coisas que mais me intriga, no Quarteto Fantástico é o fato de que você tem a mente mais brilhante do universo, né, do mundo, do planeta Terra, não do universo, mas do planeta Terra, que é o Reed Richards, e ele faz essa nave e ele resolve chamar, de acordo com o próprio filme, as mentes mais brilhantes para acompanhá-lo. Pô, essa parte é muito boa. As mentes mais brilhantes são seu melhor amigo, sua esposa e seu cunhado. Vou chamar as pessoas mais espertas do mundo. Vem a minha esposa, vem o meu cunhado e o meu amigo aqui, vai. O filme consegue justificar a presença de cada um deles, o que não foi feito no filme anterior. Você consegue ver que eles têm atributos que vão além dos seus superpoderes. Porque nos filmes anteriores, parecia que a única capacidade, o único realmente que importava era o Reed, os outros só passam a importar, só passam a ter relevância depois que têm poderes, porque são os poderes a única habilidade que eles podem ter. Nesse filme, todos os personagens têm capacidades e peculiaridades muito boas. Nepotismo Então, fantástico. eles participarem dessa missão faz sentido eles estarem juntos. Pois bem, nós temos aqui uma narrativa que vai se centrar na maternidade e na família. Então você pode ver esse filme de duas formas. Você pode vê-lo como um Velozes e Furiosos da Marvel, Família. ou como um The Last of Us, primeira temporada, último episódio da Marvel. Quem assistiu The Last of Us já vai entender mais ou menos. Você vai conseguir entender melhor na sessão de spoiler. Se você não assistiu ao filme e quer ver o filme, então não veja a sessão de spoiler, porque eu vou spoiler de verdade nessa sessão. É um filme que fala sobre sacrifício individual versus sacrifício coletivo, ou sacrifício individual pelo bem coletivo. Não é um filme lacrador. Uma coisa que tem acontecido recentemente em muitos filmes da Marvel, da DC, aconteceu no caso do Superman, é que existe um rage bait, uma tentativa de fazer com que as pessoas assistam o filme ou falem do filme por causa da raiva. Isso é a maior burrice. Isso afasta as pessoas pra caralho. O pessoal já tá de saco cheio disso, tá ligado? As pessoas estão deixando de ir no cinema por causa disso. Mesma coisa com o Superman, quando o James Gunn insistiu em falar de imigrante, insistiu de falar... Aqui foi a mesma coisa, Sue Storm vai ser líder. Mano, é a burrice ali no marketing que estraga o próprio produto, tá ligado? O que é uma idiotice. E eles têm feito isso constantemente. Então fizeram isso no Superman, quando colocaram lá James Gunn falando sobre imigrantes. Eu juro que eu não assisti esse vídeo do Jurandir, eu tô assistindo pela primeira vez, mas é exatamente essa burrice, mano. Vai ter gente que não vai gostar, não tô nem aí. Depois ele mesmo se corrigiu e falou, cara, caí numa armadilha, basicamente, dos jornalistas. Isso tem acontecido frequentemente por causa da divisão política, quer saber se o filme é lacrador ou não, se vai ser woke ou não. Deixa eu adiantar que várias pessoas estavam, e eu mesmo, tava pensando que esse seria um filme woke, um filme lacrador, porque estaria... Todo mundo tava pensando. É a Marvel, caralho. Olha o Coração de Ferro, olha o Capitão América, olha todas as últimas obras da Marvel, tá ligado? Todo mundo pensava, até o marketing fez a gente pensar isso, tá ligado? Colocando o Reed Richards em segundo plano. E assim, Quarteto Fantástico é o Reed Richards como líder, não adianta. Sue Storm, ela assume um papel de protagonismo, mas ela não é a protagonista, o Reed continua sendo o protagonista. Ela é a líder da família, tá ligado? Do elo familiar, a Sue Storm é a líder. Mas do Quarteto Fantástico, quem é o líder é o Reed Richards, tá ligado? Então ela é a parte feminina do quarteto, é a parte família, é a parte mãe, sacou? Enquanto o Reed Richards é a cabeça, é o que dá a última resposta, é o que dá a decisão final, é o que comanda, é o que faz tudo, é o líder, tá ligado? Essa é a diferença. Mas nas narrativas e no marketing, eles fizeram a gente acreditar que a Sue Storm ia fazer isso. Ela ia ser empoderada, mulher, aquela lá que ninguém pode tocar, ninguém pode falar.
Não tem nada disso no filme, sacou? Na verdade, os dois disputam ou compartilham o protagonismo de forma muito inteligente. O arco da Sue está muito relacionado com a sua maternidade. Nós sabemos, você sabe, né, pelo trailer, o filme gira em torno do fato de Reed e Sue estarem tendo um filho. Eles têm toda a preocupação de como vai ser esse filho, se vai herdar os poderes, se vai ser uma criatura boa ou má. E aí tem toda a questão do Galactus envolvida. E a Sue tem um papel fundamental como mãe, e eu achei isso belíssimo. É uma coisa que relembra muito o filme Aliens, o segundo filme da saga Aliens. Lembra bastante esse filme, a mulher com esse poder redentor, salvador do seu filho. E isso é algo que eu quero enfatizar bastante. Por quê? A Marvel, ela tem uma predisposição a ignorar a existência de famílias. São raros os casos em que os heróis têm famílias. Na maioria das vezes, o máximo que acontece é ele ter um interesse amoroso. Agora, formar família... Caralho, é verdade, né, mano? Não tem um elo familiar ali, a esposa, o marido, uma filha, uma mãe, um pai. Não tem esse elo assim na Marvel, tá ligado? Porra, tem o Thor e o Loki que se odeiam, se amam, é um irmão só, aquela briga de irmão. Não tem o elo familiar de pai e filho, tá ligado? Os heróis que fazem. E aqueles heróis que o fazem são os heróis que mais o público simpatiza, porque esse é um tema universal. Então, eles acertam muito bem ao pegar essa personagem que muitas vezes é deixada de escanteio. No filme de 2005, ela é utilizada mais como uma ferramenta até mesmo erótica, tem cenas... Mas se eles não tivessem calma aí, Flavinho, a gente já vai falar dos spoilers. Onde claramente explora muito mais a questão dela ficar invisível, ter que tirar a roupa, e de repente ela aparece, ela tá lá de sutiã e calcinha, então é uma personagem muito mais erotizada do que com capacidades realmente. A Sue Storm aqui ela é levada a um nível muito, muito maior. Então muito bem desenvolvido o arco dessa personagem. E é feia a Vanessa Kirby, né? Eu fico surpreso com a coragem da Marvel de investir nesse filme, porque os últimos Quartetos Fantásticos foram flops totais. Mas ela tá acreditando nesse filme e eu também tô acreditando que foi um bom investimento. Eu não sei como que vai ser essa disputa na bilheteria com o Superman, com o Fórmula... No primeiro final de semana eu acho que chegou em torno de 218 milhões, né? Não sei, vamos ver, tem muita coisa pra rolar. Mas o marketing, com certeza, estragou muito, isso não tenha dúvida. Dava pra ter sido melhor. Mas o histórico, vindo do histórico da Marvel e do, né? Vamos ver se o boca a boca dá uma vingada aí e traz mais pessoas pro cinema. Fórmula 1 com Jurassic Park. É um verão bem disputado nos Estados Unidos, né? Aqui é inverno, mas é o período de verão lá, de filmes de verão. Então tá bem disputado. O Gavião Arqueiro é um que tem família, verdade, Letícia. Acho que é um dos poucos que tem família que eles... aprofunda um pouco mais no filme, eu acho que até na série mesmo. Mas eu acredito que foi um bom investimento. Aliás, se você também quer aprender a fazer bons investimentos, não em filmes, mas é em você mesmo, a AUVP Momento AD. tem um curso de Estou consumindo o conteúdo dele e vou deixar o AD passar. Você precisa saber sobre isso, do zero até o Pro, em apenas 8 semanas. Mas calma que não é aquele papinho de fique rico dormindo, não tem nada a ver com isso. É um curso sério com mais de 50 Eu não mil presto, alunos, é brincadeira. e só uma reclamação válida no Reclame Aqui. Só uma. São 8 módulos liberados semana a semana, e mesmo sendo 8 módulos ou 8 semanas, você tem acesso durante um ano todo a esse conteúdo. Além disso, toda segunda-feira rola uma live exclusiva com o Raul Sena, que é o investidor sardinha, onde ele responde dúvidas ao vivo, comenta o mercado, compartilha experiências de quem já está há mais de 10 anos nessa estrada. E se no final do curso você ainda não estiver seguro, se sentir seguro de investir, você recebe o seu dinheiro de volta. É um curso muito bom e que você tem que aproveitar porque ele ainda está com o mesmo preço de antes. O preço vai mudar porque eles estão adicionando novos módulos, vão atualizar o valor desse curso, então aproveita para conferir agora e começar a sua jornada de aprendizado sobre investimento. Acesse o QR Code ou clica no link que está na descrição. Pedro Pascal está muito bom. Ele não é um Reed Richards comum, ele é diferente. E se você, como eu, já tá cansado de ver o Pedro Pascal em tudo... Okay, mano, tem um vídeo de um cara mostrando... hoje eu vou assistir um filme. Ele tá no cinema. O que eu vou escolher? Quarteto Fantástico com Pedro Pascal. Aí tem aquele Ermington com Pedro Pascal. E tem aquele outro lá da mulher, sei lá, de casamento impossível, casei lá... que é com o Pedro Pascal também.
Cara, chega! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu não aguento mais o Pedro Pascal, tá ligado? No filme, quando eu fui assistir o Superman, foram 3 trailers que passaram antes do Superman e 2 deles o Pedro Pascal tava. Que foi esse com o Chris Evans, que ele divide a mulher com o Chris Evans, o Quarteto Fantástico, e o outro era o Smurfs, que eu não sei se alguma das vozes não é dele, porque tava dublado em português. Quem sabe alguma das vozes do Smurf é deles também. Já estão 3 filmes do Chega de Pedro Pascal, eu não aguento mais! Nesse filme, mas ele entrega um bom trabalho. Ele é um ótimo ator. Eu tô cansado de ver tudo com o Pedro Pascal também, mas vamos reconhecer. Esse cara é um... Mas assim, ó, ele não atrapalhou no filme. Eu gostei da atuação dele. Ele atuou bem, tá ligado? Eu não acho que ele foi um ator ruim. Eu acho que ele atuou muito bem no filme. Mas eu não aguento mais ele. Eu preferiria muito outro ator ali. Queria ver a cara de outra pessoa. Mas, ó, se você está de saco cheio do Pedro Pascal, fique tranquilo. Porque provavelmente ele vai estar em Secret War e ele vai estar em Doomsday. Se não enfiarem ele no Homem-Aranha. Acho que não. O Homem-Aranha vai ser algo mais urbano. Acho que não vai ter, a não ser um pós-crédito da vida lá. Mas eu acho que já foi dito que o próximo Homem-Aranha que lança ano que vem, metade do ano que vem, daqui a um ano, vai ser mais urbano. Então provavelmente a gente vai ver Rei do Crime. Mas o Rei do Crime tá mais pro Daredevil, mas vai ter Justiceiro. Então vai ser algo mais cidade do que galáxia, né? Excelente ator. E ele entrega uma performance muito boa. Ele entrega um Reed Richards muito bom. Porra, também. Pedro Pascal como papai Smurf. Calma. O grande segredo dessa história tá na Sue, mas principalmente no Galactus. Não apenas por ele ser essa criatura gigantesca, cósmica, poderosa. Sensacional. Na hora que ele aparece, velho. Essa cena aqui, ó. Essa criatura Essa cena gigantesca. aqui. Que aparece ele aqui, o Galactus, puta, que tá aquele... tá aquele barulho externo, assim, tu só vê aquele... acende o olho, assim, aquela criatura. O Galactus tá gigante no animal. Véio. Poderosa e assustadora, e realmente quando ele olha pra baixo, você... Caraca, esse cara é assustador. Eu acho que poderiam ter melhorado um pouquinho o CG dele. Eu acho que não tava tão aprimorado assim o CG dele. Em geral, o CG, os efeitos especiais desse filme são bons. Mas... esse personagem é muito mais do que uma presença assustadora. Ele é uma ferramenta narrativa muito importante para o protagonista. Veja, bons filmes, quando tem vilões, nem todo filme tem vilão, mas quando tem vilões, bons filmes com vilões, eles conseguem colocar algo no vilão que é a própria essência que falta ou o grande medo que existe no herói. O vilão, ele é meio que esse reflexo invertido, deturpado do herói. É isso que você vê desde os arquétipos mais antigos, em todas as histórias antigas. Os grandes arquétipos de vilões são personagens que são o inverso do herói. Galactus não é só apresentado como uma criatura super poderosa que quer devorar o mundo. O papel dele é fundamental. Ele é um filme para toda a família, ele é um filme com uma mensagem super positiva, com uma mensagem de família, familiar realmente, uma mensagem moral muito boa, muito bem centrada. É um filme que defende a vida e a existência desse bebê, que mesmo quando tá na barriga sofre a ameaça de morte, e daí depois quando ele nasce, ele é essa fonte de medo e de esperança. Então existem muitas coisas muito bonitas nesse filme, e se você tem dúvida se vale ou não a pena assistir, assista. É claro que existe um ranço geral com relação à Marvel. Eu tenho muito ranço da Marvel atualmente. Eu acho que os filmes se tornaram muito infantilizados, daí eu acabo não tendo uma imersão tão grande na história, mas devo confessar que esse filme conseguiu me pegar, apesar de que eu realmente acho que a ambientação retrofuturista mais atrapalha do que ajuda com relação à imersão. Eu gostaria que ele tivesse mais fundamentado na realidade do nosso mundo, mas eu entendo que eles querem fazer aí um mundo paralelo, um outro planeta Terra do multiverso. Sim. Tudo bem com relação a isso. Beleza, vamos... Não, e foi muito bem encaixado com essa história do Reed Richards, muito inteligente. Eu adoro a temática steampunk, a temática retrô, tá ligado? A temática que foi utilizada, retrofuturista. Eu adoro... Steampunk não, né? Retrofuturista. Eu adoro aquela temática, tá ligado? Se passa meio que nos anos 60, ali nos anos
acho que é anos 60, mas com a tecnologia muito mais evoluída. Eu acho do caralho. Eu curto muito. Porra, Fallout na veia. Agora, a parte de spoiler. E para isso eu vou usar o deck de storytelling. Eu vou falar mais sobre ele mais pra frente. Esse daqui é um projeto que ainda está no protótipo, então em breve a gente vai estar lançando o nosso curso de storytelling e com ele, esse daqui é o presente que vai para aqueles que participarem do curso, né? Que da hora. Primeiro, vamos começar com a estrutura do filme. Esse é um filme que, como quase todos os filmes da Marvel, eu não cheguei a analisar, eu digo quase todos porque eu analisei todos os filmes, mas todos os filmes que eu analisei da Marvel utilizam a estrutura de 5 atos. A estrutura de 5 atos, você sabe que... E agora é exceção com spoiler, não esquece, exceção com spoiler. A estrutura com 5 atos, você sabe que é uma estrutura bem feita com 5 atos, quando o midpoint, o ponto do meio central do filme, ele tem o clímax, porque a estrutura de 5 atos nada mais é do que a pirâmide de Freytag. E muita gente pensa, poxa, como é que o clímax vai estar bem no meio da história? O clímax não é só o momento, não é o que a gente acha que é o grande momento, a batalha final, não. O clímax é o momento onde tudo muda. É onde a derrota parece estar garantida. Puta, é quando eles voltam da conversa com o Galactus, né? A vitória parece estar garantida. É o ponto central de transformação completa. É o midpoint onde tudo muda completamente. E realmente, se você for olhar bem na timeline desse filme, você vai ver que exatamente no centro acontece o evento mais importante desse filme. E o evento mais importante não é o encontro com o Galactus lá no espaço. É a volta. Isso acontece um pouquinho antes. Esse encontro é essencial, mas ele é na hora que... Porra, o clímax do filme é o Pedrinho Pascal falando I don't know. Quer ver? Ele vai falar isso. Um pouquinho antes e é uma cena muito bem feita. O ponto central do filme, que divide completamente ele em antes e depois, é o nascimento do Franklin. Um pouquinho, não é o I don't know. Mas faz sentido, é a hora que o Franklin nasce. E, cara, eu adorei essa cena. O parto acontecer enquanto eles estavam dobrando. Eu achei sensacional tudo acontecendo. Aquela... tu nervoso com tudo que tava acontecendo, aquela apreensão, aquela tensão, tá ligado? O Coisa tendo que dirigir ali, o Johnny tentando acertar a surfista prateada, o Reed Richards fazendo o parto, dirigindo a nave, dizendo o que tem que fazer. Mano, o momento do parto é sensacional. E faz sentido o seu clímax. Esse menino é o que divide a história em antes e depois de Franklin. E esse ponto central muda completamente a perspectiva da narrativa, porque desde o começo, a frase que define o tema desse filme é quando a Sue conversa com o Reed e conta pra ele... Pô, mas se a Sue não tivesse na nave, não tinha filme, Flavinho. Por que a Sue não era pra estar na nave? A Sue foi, a proximidade do Galactus com o Franklin foi o que fez ele agilizar o parto, entendeu? Ele tem esse poder. Então, tipo assim, ó, o Franklin não tava nem próximo de nascer. Então, se a Sue não tivesse ido na nave, não teria filme. Tá ligado? Ela tá grávida, vamos deixar ela na Terra. Eles vão, falam e não tem filme, caralho. Porque não tem o ponto, não tem o plot, não tem o clímax, não tem porra nenhuma. Tá grávida e o Reed fala, tá tudo bem, não vai mudar nada. Ao falar não vai mudar nada, ele estabelece qual que é o grande assunto desse filme. A mudança, o tema central. Vai mudar? Vai mudar é tudo, não é que vai mudar nada. Esse menino pode ser a salvação ou a destruição do planeta Terra. Uma estrutura muito bem utilizada de 5 atos eleva os humanos foram muito passivos? Em que sentido? O nível desse filme, sem dúvidas. O tipo de arco de personagem que você tem aqui é o bíblico. Não acha que os governos iam tentar roubar a criança? Não porque a narrativa do filme já tinha dito a importância que tem o Quarteto Fantástico para aquela realidade, irmão. O Quarteto Fantástico tava meio que acima não acima dos governos para tomar uma decisão. Mas a confiança dos humanos no Quarteto Fantástico era muito maior do que qualquer governo, tá ligado? Não faria sentido o governo tentar roubar a criança pra entregar pro Galactus. O governo não teve a reunião com o Galactus, eles não têm noção da grandiosidade do Galactus, do tamanho do Galactus. Só o Quarteto tem a noção desse tamanho, do poder dele e do que ele era capaz, tá ligado? Faz sentido o governo pegar e entregar, porque o Quarteto tem a confiança de toda a população. Bom dia, Luvir. Bom dia, Matsugeek.
O arco Bíblica. do personagem bíblico, ele se difere do arco de personagem do Homem no Buraco. O Homem no Buraco é quando o filme, a história começa com o protagonista bem, ele cai no buraco e depois tira ele do buraco. Tá tudo bem? Ah, deu tudo errado. Sai do buraco. Kurt Vonnegut falava sobre isso. E Kurt Vonnegut fala do estilo de história bíblica, onde o arco do personagem tá tudo bem, meu Deus, eu perdi tudo, tá tudo errado, mas quando ele volta, ele não volta pro tá tudo bem, ele volta... É exatamente disso que ele tá falando, Momoji. É exatamente isso que ele tá falando agora. O arco do personagem que cai e volta é exatamente isso. A queda do Reed Richards é quando ele cogita a entregar o bebê pro Galactus, entendeu? Volta pra tá melhor do que antes. Então eu consegui o paraíso, eu consegui algo melhor. E o que garante que essa história... A parte que eu achei engraçada é a interação do Johnny com o Ben, tá ligado? O Johnny falando pra ele, vai, fala aquela frase. Não, não vou falar, fala aquela frase, não vou falar, fala... É hora do pau, tá ligado? Porra, tem alguns momentos assim que me tiraram algumas risadas. Eu ri mais com Superman, porque o James Gunn é o palhaço, né? O palhacildo. Mas teve alguns momentos que eu dei risada. A Bíblia, que não é apenas o Homem no Buraco, é o próprio personagem do Franklin. Esse menino, ele é a esperança que é colocada no começo. Vai nascer o meu filho, tá tudo ótimo, tudo perfeito. E 20 minutos iniciais do filme são gastos apenas em torno desse menino. Ele é o centro da narrativa dessa história. Essa cena é muito foda. 20 minutos estabelecem essa relação familiar muito forte. Não pensei que ele ia falar que a narrativa bíblica era do Reed. Você chega no midpoint com o Galactus tentando pegar esse menino, tirar da sua família. Ou seja, você está chegando no ponto mais baixo. Vai chegar ainda mais baixo quando o Galactus, inclusive, pegar esse garoto na mão, e então tudo vai parecer estar perdido. E então, quando volta... Cuidado, que agora é ai, esse spoiler, ai... Esse garoto não apenas volta a ser o filho dessa família. Ele se torna o salvador dessa família. Ele se torna muito mais do que ele era antes. Então você tem um ponto inicial que é menor do que o ponto final, porque ele volta com grandes poderes. Com relação a arquétipos de personagem, você tem alguns arquétipos interessantes. No caso do próprio Franklin, ele tem ali o arquétipo da sombra. O Galactus, na verdade, é o arquétipo da sombra. Ele é a sombra do próprio Franklin. Então isso foi muito bem trabalhado, essa expectativa de que o Franklin pode se tornar um próximo Galactus, que ele é também uma criatura poderosa que pode acabar com a fome do Galactus. Então tudo isso é colocado para colocar o contraste e o medo também no coração dos pais. Será que ele pode ser uma criatura tão terrível quanto aquele cara? Porque o Galactus fala, eu já fui um ser humano como vocês há milhões de anos, e olha o que eu sou hoje. E o Galactus é essa criatura perturbada, você sente até dó dele em certa... Não. De dó do Galactus não dá, Jurandir, calma aí. Medida. O que eu acho legal é que eles não ficaram trabalhando dozinha do Galactus, como fizeram muitas vezes com Thanos, de tentar justificar as ações. Ah, sim. Você sente uma... O que isso lhe custou? Tudo. Dá uma pequena empatia, mas isso não é desenvolvido na história. Ele é um vilão, pô. Ele destrói mundos e acaba com a vida de milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Só que você entende um pequeno ponto que é... O cara, ele tem uma fome insaciável. O que ele faz? Eu me pergunto, do ponto de vista lógico, se ele não poderia comer planetas inabitados, porque eles existem, e são muitos. Se a fome dele é de planeta ou é de matar gente. Então isso não fica muito claro pra mim. Não acompanho os quadrinhos, não sei como é que é. Nós temos o Reed Richards com o arquétipo de criador. Esse cara, ele é... Mas, tipo... Ah, não, beleza. Ele poderia ir para um sistema onde existisse planetas que não houvessem humanos. Mas, tipo assim, ó, o Galactus entrar no sistema solar e ele comer um planeta, ele fode. Qualquer planeta que seja, ele fode os humanos. Porque daí a gente entraria naquela parte de que a existência da Terra tá ligada com todos os planetas que existem no sistema solar. Se a Lua deixar de existir, a Terra deixa de existir, tá ligado? A porra da Lua influencia nas marés aqui na Terra, tá ligado? Na zona, na porra toda. Então se o Galactus vem, come a Lua e vai embora, ele fode os humanos da mesma forma, tá ligado? Não come os humanos, mas fode os humanos. Mas sim, é pegar algum sistema em que não houvessem terras habitadas, né? A mente mais inteligente do planeta, ele tá tentando, de todas as formas, solucionar as coisas através da sua inteligência, e ele consegue.
É um filme que se soluciona através da inteligência e do amor de uma mãe. Você tem a figura do amante, que é claro que é o Johnny, só que é muito melhor. Sim, não pode ser qualquer planeta, ele tem que ter a energia, é dito no filme essa parte. Do que nos filmes anteriores. O Arauto vai ver se é um planeta que, porra, esse planeta aqui, ó, gostinho de picanha, gostinho de bacon, gostinho ali, ó, de cheddar. Porra, esse planeta é o perfeito, pá. O Arauto marca. Ele era só o amante por ser o amante, aquela figura muitas vezes cômica. Você quase não tem alívio cômico nesse filme, porque a figura do amante aqui, ele vai fazer algumas coisas cômicas, mas a figura do amante aqui tem muito mais função narrativa do que simplesmente o cara que quer ser mulherengo. O objetivo dele aqui na narrativa é de realmente decifrar, fazer uma comunicação efetiva com a surfista prateada. Ai, que filme ruim, o meu Johnny não come todo mundo. Conseguir estabelecer um relacionamento com ela, não amoroso, apesar do interesse dele, para que ela possa intervir. O cara aprendeu uma linguagem alienígena por causa de um chibiu. Salvar. Esse é meu garoto. Também no final. Então, muito bem utilizado. Você tem daí a figura mais importante do filme, sem dúvidas, que é a figura do cuidador. Cuidador é o arquétipo a Sue, né? A Sue Storm assume. A mulher invisível. Esse papel é extremamente fundamental. A cena final dela empurrando o Galactus com o poder dela, eu não conheço a história dos quadrinhos, como vocês sabem, então não sei qual que é o nível do poder delas. Ela é muito poderosa. Em alguns quadrinhos ela é muito poderosa. Sentido dele. Mas eu não tô nem aí. Porque pro filme ficou maravilhoso. E faz sentido. Ela utilizando todo o poder, toda a sua força vital, sua capacidade de vida, ela morrer para salvar o seu filho. E outra coisa, assim, ó, muita gente, muitas críticas estão tratando esse filme, esse final, como se a Sue tivesse derrotado o Galactus. Ela não derrota o Galactus, entendeu? O Galactus não é um inimigo que se combate, é um inimigo que se foge, entendeu? Então, é um inimigo que você tem que se afastar, você tem que fugir, você tem que tirar ele da sua frente e não combater a ponto de querer derrotá-lo. E foi exatamente isso que acontece no filme. Ela tá com a situação de ver o filho dela, aqui já entra na parte familiar, na parte sentimento, o filho dela ser levado pelo Galactus. Ele vai matar o filho dela, ele vai sumir com o filho dela, vai perder o filho. Então tem aquela situação dela, a força interior de uma mãe querer proteger o seu filho. Ela já é poderosa e ela fica mais poderosa ainda com esse sentimento. E a gente ainda pode entrar na discussão se o poder dela não ficou mais forte graças ao Franklin. Se o Franklin não influenciou no poder dela. O Franklin é um dos mais poderosos da Marvel, entendeu? Então ele pode muito bem ter bufado os poderes dela, sacou? Por mais que ele estivesse lá na mão do Galactus, ele poderia muito bem ter bufado o poder dela. Então esse poder em que faz ela derrubar o Galactus, porque é isso que ela faz, com a ajuda dos outros, do Coisa derrubando o prédio pro Galactus cair, o Johnny empurrando o Galactus pra dentro do portal, tá ligado? Então existem vários pontos que algumas críticas não colocam na hora de querer falar, porra, a Sue derrotou o Galactus. Não, ela não derrotou, ela simplesmente derrubou ele, tá ligado? Então são pontos assim que eu acho que fazem total sentido na finalização do filme, sacou? Aí a gente pode entrar na parte de que o Galactus, ele entrou no buraco negro que foi criado e foi teletransportado para 10 milhões de anos, 10 milhões de quilômetros, milhares de distância. E ele poderia se teleportar de novo para essa Terra a hora que ele quisesse, porque o Galactus tem esse poder. Mas daí, por que ele não fez isso? Não sei, o filme acabou, tá ligado? 4 anos depois, tem o Victor Von Doom e tudo mais ali no pós-créditos que a gente viu. Mas, sim, o único ponto que a gente deveria discutir é esse. Porra, eles botaram o Galactus lá dentro do buraco, o buraco fechou, ele foi teleportado pra um lugar. Mas por que ele não voltou? Esse é o único ponto. Agora, colocar que a Sue não consegue derrubar ele, que ela não é tão poderosa, que não faz sentido, eu discordo completamente e eu já dei a minha opinião. Ok? Put down my son.
Me faz até lembrar aquela coisa da mãe que... Não, então, no filme sim, eu sei que no filme eles utilizam a narrativa de que pra ele se mover ele precisa da nave. O próprio Reed Richards faz isso, né? Ah, vamos jogar ele pra casa do caralho e ele vai demorar 10 milhões de anos pra voltar porque ele vai estar sem a nave dele. Beleza, no filme é tratado dessa forma. Mas como a gente tá levando alguns quadrinhos em consideração pra falar sobre o filme, então a gente fala também sobre os quadrinhos em que ele pode se teleportar a hora que ele quiser, como quiser. Mas beleza, no filme foi utilizada essa narrativa. O Reed Richards fala, sem a nave ele vai demorar 10 milhões de anos pra vir pra cá pra Terra. Mas se ele quisesse, ele pode, nos quadrinhos. Mas no MCU foi escolhida uma narrativa diferente. Salvar um filho que tá debaixo de um carro, é capaz de levantar um carro, que é capaz de lutar contra um jacaré ou contra a força da natureza para conseguir salvar o filho, uma força quase que sobrenatural vem para a mãe para ela conseguir fazer aquele resgate. Então foi isso que eu consegui ver nessa ação. Eu não tentei ficar explicando muito a lógica disso, porque se você for pensar na lógica, Galactus sendo essa criatura capaz de devorar mundos, não deveria ser tão facilmente empurrado por ela. Ok, mas tendo em vista essa questão materna da mãe que é capaz de superar a própria força para poder salvar o filho... Sim, Rafael, eu também pensava nisso. Eu também pensava que eles iam fugir. Porque no Thunderbolts fala isso, né? O próprio Carlão, do Geek SP, ele levantou uma tese importante de que aparentemente as naves são diferentes. Então a nave do quarteto que aparece no Thunderbolts é diferente da nave que eles utilizam no filme Quarteto Fantástico. Então já é uma narrativa aí que pode dizer que foram momentos diferentes, né? Mas eles estão fugindo agora do Victor Von Doom. Por que eles estão... Ou é o Victor Von Doom que roubou a nave deles, porque no final ali no pós-créditos aparece o Victor Von Doom com o Franklin. Então ele roubou a nave deles e foi pra 616, não sei. Mas... Tem essa diferença de uma nave pra outra, assim. Tem gente que pensou que ele realmente ia mudar a Terra de lugar. O Giga mesmo falou que preferiria que fosse essa narrativa, né? Que ao invés deles tirassem o Galactus daquela Terra, eles tirassem a Terra daquele Galactus. Faria sentido também. Mas a ideia de tirar o Galactus foi legal, eu gostei da escolha. Isso consegue me justificar em grande parte essa não assisti Demon Slayer, não. Que queria se transmitir do poder de uma mãe. Porque não é só sacrificar e entregar para uma criatura malévola. Isso é muito complexo, como em The Last of Us. O próprio Pedro Pascal se recusa a deixar que a sua filha... Não, e outra coisa, o Galactus ele tá com fome. Ele mesmo disse que tava com fome. Então ele tá mais fraco, tá ligado? Ele não tá com o poder total dele. Ele tá um pouco nerfado quanto a isso, tá ligado? E ele tava de tamanho reduzido, porque ele consegue aumentar de tamanho e diminuir de tamanho. Ele teve que diminuir de tamanho pra entrar na Terra, pra conseguir pegar o Franklin. Então tem todos esses pontos aí que a gente pode levantar na hora de falar do poder atual, no poder que o Galactus estava naquela hora. Morra para salvar a humanidade e a resgata. Só que ele era um homem muito mais cruel, ele resolve matar todo mundo para proteger a sua filha, entre aspas. Então aqui Pedro Pascal se depara novamente com esse dilema, e novamente a escolha dele é a mesma, porque é óbvio, você não vai entregar seu filho para um lunático fazer sabe lá Deus o que para salvar outras pessoas. É meu filho, eu vou tentar achar outra solução, e ele procura essa outra solução, mas a grande solução está no amor dessa mãe. Não a inteligência, a tecnologia dele ajuda a catapultar o Galactus. A ideia de tirar a Terra do lugar é incrível. Eu achei sensacional e adoraria também. Só que na Marvel eles levam a ciência, essa parte assim... Mano, você imagina uma Terra aparecendo em outro sistema. Vai dar merda, vai colapsar um outro sistema, tá ligado? Então não é algo assim que, porra... Porra, é filme, é ficção científica, é super-heróizinho. Beleza, dá pra fazer o que eles quiserem, eles têm a caneta pra escrever o que eles quiserem. Mas, porra, o sentido de tu pegar a porra de uma terra, tirar de um sistema e botar em outro, tu vai tá cagando 2 sistemas diferentes, tá ligado? Outra dimensão, né? Dentro do universo, só que pra bem longe, que não faz muito sentido, né? Porque para transportar o ovo, ele precisa daquela tecnologia no ponto de partida e no ponto de chegada. Ele transporta o ovo de um aparelho para outro aparelho. Agora, toda essa história ali no final dele catapultar o Galactus, não tem essa tecnologia lá.
porque ele não fez a tecnologia de teleporte. Eu acho que ele fez a abertura de um buraco. Puta, mas ele abriu... Não sei. Ele abriu um buraco negro e jogou ele porque ele não fez o teleporte. Mas faz sentido isso que ele tá falando. Faz sentido isso que ele tá falando. No outro ponto, no ponto final. Mas enfim, algumas pequenas inconsistências. A sua, ela tem um papel fundamental. Não é só o erro da Lua, que ele vai levar a Terra sem a Lua. Alguém falou, eu não sei se foi tu que falou, mas tipo assim, ó, levar pro universo 616, levar essa Terra pro universo 616. Tu ia fuder o sistema do universo 616, entendeu? Tu ia ter uma outra Terra no mesmo sistema, uma outra Terra, até os astros se alinharem, até as coisas se alinharem, ia chocar um planeta no outro, uma lua na outra, entendeu? Não é simplesmente pegar a porra de uma Terra, mover pra outro sistema e pronto, fechou. Bom, onde que ela vai aparecer, essa outra Terra? Em que ela vai influenciar nesse sistema que já tá ali em funcionamento, tá ligado? E eu fiquei muito feliz em ver isso sendo colocado, essa maternidade forte, bonita, de uma mulher que se sacrifica pelo seu filho. Muito legal. Esse é um filme cujo conflito narrativo gira em torno do homem contra o destino. Será que essa terra está fadada a ser destruída? Será que o meu filho está fadado a ser uma criatura horrenda? Será que nós estamos fadados a contemplar isso sem ter o que fazer? Então, é o tipo de narrativa que eu gosto bastante. O homem contra o destino. E as questões filosóficas que são levantadas nesse filme têm a ver com o livre-arbítrio. Nós temos escolha. Será que meu filho vai ter escolha? Ele vai poder mudar a sua realidade? Ou qual é a realidade que ele tem? Escolha, livre-arbítrio e identidade. E por último, qual que é o tema? Perfeito, Matsugiki. A gente precisa que o Serjão explique pra gente as consequências de quebrar o equilíbrio de um sistema. Sei lá, botasse a Terra do 828 no sistema do 616. Cadê? Alguém faz essa donate pro Serjão e pede pra ele explicar. Mas Barros, eu acho que ele fez um buraco de minhoca. É uma estrutura hipotética no espaço-tempo, poderia teoricamente conectar dois pontos distantes do universo ou até mesmo... Pois é, Momoji, pode ser. Eles abriram um buraco de minhoca e jogaram ele lá dentro. Que é tratado nesse filme. O tema é um tema universal. É o tema da família e do amor. Esse é um filme que conseguiu me trazer uma satisfação muito grande de perceber que a Marvel consegue fazer um filme novamente com qualidade temática muito boa. Não apenas o Thunderbolts, que trouxe ali uma questão tal da depressão, ok, mas eu não gostei muito do filme, eu achei... assim, não gostei, basicamente não gostei. Mas esse daqui, eu achei que a Marvel conseguiu trazer de volta alguns elementos que pertenciam aos filmes iniciais. E eu fiquei bastante feliz com isso. Ao comparar inevitavelmente com o Superman, eu vejo que o Superman me trouxe momentos mais emotivos. Porque, é claro que o momento da sua ali no final, pra mim, foi mais emotivo de todos. Mas o James Gunn, ele consegue trabalhar e manipular um pouquinho melhor as emoções, porque ele quebra a expectativa. Você está muito feliz no momento, de repente você sai da risada para as lágrimas, dependendo de como que ele vai manipular aquela cena. Agora, aqui você não tem tanto alívio cômico, então você não tem tanta quebra de expectativa. A expectativa já é negativa em boa parte do filme. Mas a forma como tratou essa questão da maternidade me pegou de forma muito... Me lembrou muito o filme da DreamWorks do ano passado, que é Robô Selvagem. Dois filmes que compartilham de uma temática semelhante, que é o poder da maternidade. Eu fiquei muito feliz com isso. Enfim, um excelente filme. Caralho, a Disney... beleza, a Marvel, mas Marvel é Disney. A Disney fazendo um filme sobre maternidade, tá ligado? Eu daria... Vamos lá pro meu ranking. Sobre família... sobre laços. De reassistibilidade. Com certeza é um filme que eu quero reassistir. Eu preciso assistir de novo. Provavelmente quando sair no streaming, minha esposa não pôde ir comigo por causa do bebê, então provavelmente quando sair no streaming eu vou assistir com ela. Nível de cafeína, cafeinômetro, não preciso de cafeína, é um filme com... Eu não achei... E o cara, cadê o cara que falou aí no chat que dormiu? Cara, porra, eu dormi no filme. O problema é que você foi com sono, tá ligado? Porque dizer que o filme causa vontade de dormir, porra. Alguns reclamam que esses primeiros 20 minutos familiares são meio entediantes. Não é o que eu penso. Eu não acho. São bem feitos. Então é um filme que te segura bastante, tem bastante expectativa, cenas de ações muito, muito bem feitas.
É claro que esse é um filme com defeitos, eu acho que existem essa ambientação, também esses vilões, subvilões que mostram ali e tal, como que eles foram derrotando, poderia ter sido melhor aproveitado, até o Topeira poderia ter sido melhor aproveitado, mas enfim. Nossa, esses outros vilões foram muito cuspidos, mano. Eles cospem o Gigantos, o Fantasma Vermelho nem aparece, só os macacos dele. Eles cospem o Topeira e o Topeira vira amigo, tá ligado? Ele vira amigo e ajuda a salvar a Terra, porque leva todo mundo pra subterrânea. Caralho. Esse é um filme pra assistir com quem? Com a família toda. A família toda vai curtir bastante esse filme. Inclusive, mulheres normalmente não têm a tendência de gostar muito de filme de super-herói, mas como esse é um tema de maternidade, eu tenho certeza que mulheres vão gostar e vão se identificar bastante com esse filme. E por último, onde assistir? Eu não vou falar o que você faz com o seu dinheiro, porque é caro pra caramba ir no cinema. Mas se você tiver condições de ver no cinema... não tem IMAX aqui, não faz! Com certeza vai ser uma experiência bem legal. Então é isso, meus amigos. Não é um filme perfeito. Ele dá ali um pouquinho de ideia do como ele vai ser utilizado no Doomsday, e eu não tenho confiança nenhuma no Doomsday, porque eu acho que vai ser uma bagunça, vai ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas esse filme sobrevive sozinho, como uma peça única. Sim. Eu acho que é o melhor filme do Quarteto Fantástico, pra mim, sem sombra de dúvidas, o melhor filme de herói do ano também. Mas me diz aí, você assistiu, o que você achou desse filme? Deixa aí nos comentários. Você acha que é o melhor filme do Quarteto Fantástico comparado com o Superman? O que você acha? Qual dos dois filmes? Melhor filme da Marvel do ano. Também não deixa de se inscrever nesse canal, que é muito, muito importante. Sua inscrição faz toda a diferença. Um forte abraço e arrivederci. Sensacional. Cara, o Jurandir é sempre absurdo e perfeito, e eu concordo com muitas das coisas que ele falou, e é isso. Eu acho que a fase 6 da Marvel começou muito bem. Eu acho que a gente tem um excelente caminho aí a se trilhar. Eu sei que... eu achei ele um pouco melhor do que o Superman, tá? Eu prefiro ele um pouco mais que o Superman, mas falando do quarteto... eu acho que é um bom caminho pra Marvel trilhar aí, um bom caminho a seguir. Começou a fase 6 muito bem. O próximo filme que a gente tem aí da Marvel é o Homem-Aranha, que eles já acertaram em querer trazer um pouco mais pro urbano. O que me assusta um pouco é que nos últimos 3 Homem-Aranhas que a gente não teve Homem-Aranha. É sempre alguém ajudando o Homem-Aranha, é sempre ele dependendo dos outros. Mas... eu já vi que vai ter o Justiceiro, já vi, então vamos ver. Série, ainda tem 3 conteúdos da Marvel esse ano. Tem o Wonder Man, que é série, tem mais 2 conteúdos. Tem os dos zumbis lá, e tem um outro que eu sempre esqueço qual que é, do Wakanda. Então tem mais 3 produtos da Marvel esse ano ainda, sem esperanças nenhuma. Mas é isso, ainda tem uns filmes sem nomes que a Marvel guarda em segredo, que pelo Coração de Ferro e pelo jeito que o Sacha Baron Cohen tá vindo, eu acho que eles vão tirar da cartola, e eu torço muito por isso, um Midnight Suns com o Mephisto. Porra, eu adoraria ver um filme de Midnight Suns com o Mephisto. Foi algo que as únicas vezes que foram aproveitadas foi em um jogo, tem um jogo Midnight Suns. O jogo em si é ruim, é um jogo de turno, mas a história é legal. E então acho que, porra, se eles tirassem aí o Midnight Suns com o Mephisto da cartola, eu acho que seria interessante. Mas é isso, ano que vem tem Superman, final do ano tem Doomsday, e vamos ver o que a Marvel prepara aí. Estamos bem de filme de super-heróis, estão voltando a serem... Tá voltando a ser bom os filmes de super-herói. Vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda.